Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Invoquemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, nesse curso sobre Abraão, nós vamos ver algo complicado, gente. Difícil de entender e que em muitos estudos sequer comentam. Por duas vezes, Abraão apresenta a sua esposa Sara como irmã. Isso no capítulo 12, no capítulo 20. E depois seu filho Isaque vai apresentar a sua esposa Rebeca, lá no capítulo 26, como irmã. Por quê? Existia uma regra entre os povos antigos que ninguém podia sair com uma mulher casada. Ela era propriedade do seu marido e somente o seu marido poderia ficar com ela. Mas se um homem tivesse uma mulher bonita e ele estava andando, viajando com ela, o que as pessoas faziam? Enquanto ela estivesse casada, nada. Mas eles pegavam e matavam o marido. E aí ela estava viúva. E como viúva, ela poderia desposar, ela poderia ter relações sexuais com outro homem. Lá no Gênesis 12, versículo 10, nós temos assim, que Abraão, por causa de uma grande fome, foi para o Egito. Quando estava chegando no Egito, disse a sua mulher Sarai: Vê, sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão: É sua mulher, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti, e por tua causa me conservem a vida. Ou seja, Abraão, poupando a sua vida, expôs a sua mulher. E o faraó a desposou como esposa. Depois, o texto vai colocando isso de uma forma bem legal, que lá no 14 os egípcios ficam de olho. Aí vamos comentar um pouquinho. Eu estava trabalhando esse texto numa sala de aula e uma aluna... Trabalhei esses dois textos, né? Porque eu dou aula em vários lugares de teologia, mais curso em paróquias e assim, né? A moça olhou e falou assim: Ô professor, quantos anos Sara tinha quando aconteceu isso daí? Eu falei: olha, pelo menos 65 anos. Mas com 65 anos ela ainda estava atraindo os homens? Atraindo, não traindo. Eu falei: sim. Então será que é por isso que surgiu esse termo, é uma mulher sarada? Porque no outro texto, lá no capítulo 20, ela vai estar com 80 e ela vai cacetada de anos. E ainda está atraindo a atenção dos homens. Então, pode ser daí que surgiu uma mulher sarada, mas sem certeza nenhuma. Apenas nós demos muita risada. E aí Sara vai para o palácio do faraó, é tomada como uma das esposas do faraó. E a mulher tinha que ficar quieta, ela era submissa, e Abraão é muito bem tratado. Até que lá no versículo 17 do capítulo 12, diz assim: Mas Yahvé feriu o faraó com grandes pragas, e também sua casa por causa de Sarai, a mulher de Abraão. E aí já no 18, o faraó chamou Abraão e disse: Que me fizeste? Por que não me declaraste que era tua mulher? Por que disseste, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como mulher? Agora eis a tua mulher, toma e vai-te. O faraó confiou os homens que os conduziram à fronteira, ele, sua mulher e tudo que possuía. Quer dizer, ganhou um monte de presente. Ficou vivo, ganhou um monte de riquezas. Tá? E a mulher? Bom, a mulher dentro daquele tempo, gente, não era um grande problema isso. Não era uma questão simplesmente de amor, de opção e tudo mais. Era um casamento que os pais arrumavam e assim por diante. E então Abraão não amava Sara? Não estou dizendo isso. Só estou te falando que o costume daquele tempo era essa relação onde os pais combinavam os casamentos dos filhos. E eles casavam e a mulher era submissa ao homem e assim por diante. Tanto que Sara deu Agar. Eram os costumes sexuais da época. O homem podia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. E Abraão queria ter filho. Agar era escrava de Sara, pertencia a Sara. Então, o filho que nascesse de Agar seria um filho de Sara.
Então, a gente tem que entender pelos costumes daquela época e não pelos de hoje. E aí, Abraão é expulso com seus bens. No segundo momento, isso torna a acontecer. Pelo que dá a entender, muitos anos depois, lá no capítulo 20, agora não indo para o Egito, mas em Gerara, Abraão, 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a terra de Neguebe e habitou em Cádiz e Sur. Foi morar em Gerara. Abraão disse à sua mulher Sara: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: vais morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela é uma mulher casada. Opa, existe um problema sério. Abimeleque ainda não tinha se aproximado dela, ou seja, não tinha tido relação sexual com ela, disse: meu senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi ele que me disse, é minha irmã? E ela mesma não disse, é meu irmão? Foi com boa consciência e mãos puras que fiz isso. Deus lhes respondeu no sonho: também eu sei que fizeste isso em boa consciência, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora devolve a mulher desse homem, ele é profeta, e intercederá por ti para que vivas. Se não a devolveres, saiba que certamente morrerás com todos os teus. Aí novamente a gente não fala de morte física, porque não é somente através da morte física que existe esse castigo. Abimeleque devolve, dá os presentes todos para Abraão e ele sai de novo com dinheiro. E mais no versículo 18 tem algo interessante. Pois Yahvé tornar estéril o seio de todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, a mulher de Abraão. Então, se você pegar ali, no versículo 14, Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas e deu a Abraão e lhe devolveu sua mulher. Disse ainda: eis que a minha terra está aberta diante de ti, estabelece, pois, onde quiseres. A Sara, ele diz: eis que 1000 ciclos de prata te dou a teu irmão. Isso será para ti como um véu lançado sobre os olhos de todos os que estão contigo. É uma reparação. Ele sabe que ele cometeu algo muito errado. E Abraão intercedeu junto a Deus e curou Abimeleque. Do quê? Que ele tinha sido responsável pela infertilidade, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filho. Pois, no castigo, Abimeleque foi tornado estéril. E a esterilidade era algo muito ruim naquele tempo. Então, se a gente pegar bem o texto, nós vamos ver o quê? Que em 2 momentos, Abraão, para não ser morto, conservar a sua vida, entrega Sara como sua irmã. Em uma das vezes, ela é dada ao faraó e ele a incorpora ao seu harém. E na outra, Deus intervém em sonho. E isso vai acontecer uma terceira vez. Isaac em Gerara, versículo 7, 26, 7. Isaac, aqui, ele também por causa de uma fome se desloca, não para o Egito, mas para Gerara. E os homens do lugar interrogaram sobre sua mulher e ele respondeu: é minha irmã. E ele teve medo de dizer, minha mulher, pensando, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca. Ou seja, isso era comum. E aí, o rei de Gerara, Abimeleque, ele olha e fala assim, olha, ela tá fazendo carinho, não é irmã não, é mulher. O que é isso, cara? É tua mulher ou é tua irmã? A minha mulher. Então, show daqui. Por quê? Porque pode cair numa grande desgraça dos deuses sobre nós. Eram regras morais de algumas religiões. Então, por 2 vezes, Abraão cedeu sua esposa, dentro dos costumes da época, para manter a sua vida. E nas 2 vezes, ele recupera a sua esposa com alguns bens, o que é importante para alguém que era pobre. Abraão não sai, se ele fosse muito rico, ele não saía em caravana, ele teria dinheiro para mandar pessoas buscar. Mas ele sai e ele vai recuperando a dignidade da sua esposa. E depois, uma vez, Isaac com Rebeca. É costume comum aqui. O cara tem uma mulher bonita, mata o cara. Quem que fez isso? Davi não fez isso com Urias. Ele saiu com a mulher de Urias, e aí depois ele bota Urias lá na frente, ele morre na primeira linha de combate, ela se torna viúva, vai ter um filho, esse filho morre, e depois ela tem um outro filho com Davi, chamado Salomão. Essas questões, gente, são difíceis de entender.
Nós precisamos olhar para aquele tempo e não com os olhos de hoje. Se você olhar com os olhos de hoje, é um pecado gravíssimo que Abraão fez, que Isaac fez, os patriarcas. Mas dentro dos costumes daquela época, são bem compreensíveis. Abraão teria morrido, os caras tinham matado Abraão e aí, né, nós não teríamos o pai Abraão, pai de muitos povos. Interessante, né? Dentro da cultura daquele tempo, nada de extraordinário. Aos olhos de hoje, século 21, tão bem complicado. Mas sempre interpretemos a Bíblia com os olhos daquele tempo. Interessante, né, gente? Como estudar a Bíblia é gostoso. E temos que entender que Deus é amor. Era naquele tempo, foi no tempo de Jesus, como Jesus o apresentou, e é ainda hoje. Então Deus não mata ninguém por causa disso. Esse pecado, essa morte, ela é interpretada de um outro jeito. Não como morte física, mas a morte é afastar-se de Deus. E essas pessoas vão se afastando de Deus por causa de atitudes que não condizem, como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Paz e bem a todos e a todas.